Bom, vamos lá, gente. Retomando aqui o conteúdo da nossa aula de Excel, nossa segunda aula. Então, é possível realizar uma série de operações com Excel, que nos permite construir verdadeiros programas para calcular o que desejarmos. Para esse fim, o Excel conta com uma série de comandos, dos quais são inteiramente idênticos ao do Word, inclusive suas teclas de atalho, como salvar, imprimir, novo, copiar, colar e etc. E aqui a gente tem uma imagenzinha de uma planilha de Excel aqui com certos dados, né? Para a gente poder avaliar. Então a gente vê o que a gente está vendo aqui na tela é a nossa barra de fórmulas, perfeito? A gente lembra o que é isso aqui, né? A nossa barra de fórmulas. E essa barra de fórmulas, ela nos mostra o conteúdo da célula que está ativa no momento. A nossa célula ativa no momento está aqui no endereço, ó. Está aqui na célula C11, né? Está aqui marcado aqui com um formato aqui de uma borda mais escura. Vocês conseguem perceber aqui. E aqui a gente está vendo que a gente tem um conteúdo. Esse conteúdo é do tipo fórmula, como a gente já viu na última aula. Então a gente tem basicamente três tipos de conteúdo, né? A gente tem os conteúdos que são texto, os conteúdos que são números e os conteúdos que são fórmulas, né? Então, aqueles conteúdos que são textos são aqueles que a gente pode colocar as letras, né? Caracteres especiais e até mesmo os números. Os números podem ser salvos no formato de texto também. E como é que a gente identifica quando o número está salvo no formato de texto? Quando eu consigo colocar um zero na frente. Então tem muita gente lá que quando vai fazer vai tentar colocar vai tentar colocar um CPF que, por exemplo, quando começa aqui com 083 11 247 686. Tá vendo que ele perde o zero na frente? O zero sai, porque ele está no formato de número. O número ele não deixa eu colocar o zero à esquerda, porque da matemática a gente lembra que número, zero à esquerda, não conta para nada. Zero à esquerda, tem até uma expressão que fala, né? Zero à esquerda. É uma pessoa que não tem conteúdo, que não adianta de nada, que não vale de nada. Então, para a gente colocar o zero aqui na frente, a gente vai ter que colocar a célula no formato de texto, para só assim a gente conseguir colocar o zero na frente. E vocês percebam que aqui ficou com uma observaçãozinha aqui falando, aqui ó, o número nesta célula é formatado como texto ou precedido por um apóstrofo. O que seria esse apóstrofo? Se eu não quiser ir lá na formatação e colocar texto, eu posso colocar uma aspa simples e digitar o mesmo número, que o zero ele vai ficar de cara sem eu precisar formatar. Tá vendo que o número ficou igual? Então, num número eu tenho um formatado a célula como texto, e no outro eu tenho uma célula que está no formato geral, mas que está com um número também no formato de texto. Eu tenho essas duas maneiras de fazer essa formatação. Então, isso é muito importante para quem quer lidar bem com Excel, ter essa noção aí desse conteúdo. Então, retomando aqui o material. Ele fala que note que cada informação foi digitada em uma célula diferente, inclusive o título, que por ser muito maior que a largura da célula, se estendeu pelas células adjacentes, mas foi digitado somente na célula 1. O que ele está dizendo aqui? Está vendo isso aqui? O conteúdo está só na célula 1, mas ele, por ser um conteúdo maior do que a coluna da célula, ele ultrapassou a linha. Mas se eu for lá no cantinho aqui e dar um duplo clique aqui
nesses espaços aqui entre o A e o B, eu consigo estender o tamanho da coluna para que caiba o conteúdo da maior célula. Ele automaticamente, isso aqui chama autoajuste, ele automaticamente identifica qual é o conteúdo daquela coluna ali que tem maior espaço e ajusta para aquele conteúdo. Então, se nós formos repetir a formatação, planilha financeira do mês de março. Planilha financeira do mês de março. Tá vendo? Ele ultrapassou a linha. Mas se eu venho aqui dar um duplo clique, ele vai ajustar o conteúdo a largura da coluna ao conteúdo que eu tiver com maior espaço. Perfeito? Então aqui, ele citou isso, né? O exemplo da coluna 1. A célula C11 é chamada de célula ativa, pois o cursor, a borda mais grossa, está apontado para ela neste momento. Então aqui, ó, tá vendo aqui que eu tenho selecionado a minha célula A2. Tá vendo aqui a minha barrinha aqui em cima? É a localização da minha célula, né? Aqui também chama endereço da célula, tá vendo? Os endereços. Ele fala aqui, basicamente toda informação digitada no Excel pode ser interpretada de 3 formas. Ou é um texto, ou um número, ou um cálculo, né? Em suma, quando digitamos algo no Excel, o programa lê o que foi digitado, no momento em que confirmamos a célula. Esse momento que confirmamos a célula, ele pode ser feito através de alguns momentos. Eu posso dar um Enter, e ele vai para a célula de baixo, ou dependendo da situação, eu posso usar o cursor do teclado, ou clicar em outra célula na planilha, que ele vai selecionar outra célula e o conteúdo que eu estava digitando ele pode ser confirmado. Então, vou dar um exemplo. Marina. Eu dei um Enter, foi para baixo. Sérgio. Eu joguei para o lado, ele também confirmou o conteúdo. Perfeito? Mas se eu, por um acaso, estiver escrevendo alguma coisa e eu der um ESC, ele cancela a minha operação. Seguem abaixo os critérios que o Excel interpreta as informações. Então vamos lá. Contendo letras, espaços, sem que seja número ou cálculo, o Excel interpreta como se fosse texto. Tá aqui o exemplo de um endereço. Feito. Número. Quando possuir caracteres numéricos apenas, ou pontos, ou vírgulas em posições corretas, é importante estar na posição correta, é entendido como número. Exemplo, 1, 2, 3, ou o número aqui, 1300. Então, o que ele está falando aqui para mim? Se eu começar a digitar um número, colocar uma vírgula no local correto, ele vai identificar como número. Tá vendo? Se eu colocar uma vírgula no local incorreto, ele vai identificar como texto. Tá vendo? Se eu tentar somar, fazer uma soma dessas duas células, vai dar errado. E aí tá dando certo. Tá dando certo. Por qual motivo, razão, circunstância. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deu certo, mas não deu certo. Eu achei que ele iria dar ele ia retornar um erro. Mas está vendo aqui que ele somou só um? Ele somou apenas o que era número. O número que eu tenho aqui é 1. Se eu tivesse 2 aqui, ele iria somar 2.
deixar essa planilha aqui, é pesada. Tá vendo? Se eu colocar aqui 3, ele vai dar 3. Ele não está somando essa coluna aqui porque a minha vírgula está no local incorreto. Então ele está entendendo como um texto. Se eu colocar vírgula no local correto, ele vai fazer a contagem correta. Perfeito? E cálculo. Foi exatamente o que eu fiz aqui embaixo. Todo cálculo começa com um sinal de igual. Se eu começar um cálculo sem um sinal de igual, ele vai entender como texto. Então, para esse cálculo, ele tem que começar com sinal de igual. Ou seja, toda fórmula ela começa com sinal de igual. Fórmula é a mesma coisa que cálculo. Perfeito? Então, aqui ele tem. Toda vez que começamos a célula com sinal de igual, com mais, com menos ou com arroba, o Excel entende a interpretar como cálculo. Aqui, anota. Quando iniciamos uma célula com sinal de mais, menos e o arroba, o próprio Excel se encarrega de colocar o sinal de igual antes da expressão. Então, vamos ver se ele está fazendo isso aqui. Tá vendo? Que ele colocou para mim. Mas para isso eu tenho que ter uma fórmula, né? Percebam que quando eu coloquei 1 mais 2, ele colocou. Quando eu coloquei só o mais 5, ele não colocou igual. Então, ele só vai colocar o igual se eu estiver falando de um cálculo um pouco mais complexo. Então, se eu quiser fazer, vamos dizer que eu tenho um salário de 1.300, só que, poxa, eu tenho um salário de 1.300, mas eu quero calcular 5% desse salário. Então, aqui, ele vai colocar, nesse caso, para mim, ele vai colocar o igual. Perfeito? E aí, a gente vai começar a falar das fórmulas e as funções no Excel e como automatizá-lo. Basicamente, nesse tópico é onde nós vamos adentrar nas questões de concurso. As questões de concurso, o que elas vão fazer? Elas vão te dar fórmulas, elas vão te pedir nome de fórmulas, elas vão dizer... elas vão mostrar fórmulas lá na barra de tarefa, vai te pedir o resultado, e aqui a gente vai ter que aprender a trabalhar com isso agora. Então, no Excel podemos fazer o uso de cálculos para que o próprio Excel programe e calcule para nós. Existem basicamente 2 tipos de cálculos, as fórmulas e as funções. Ambas devem ser escritas com sinal de igual, precedendo-as para serem entendidas como cálculos. Então, vamos lá. Aqui eu estou falando de fórmula e eu estou falando de função. Qual é a diferença da fórmula e da função? Alguém sabe? Alguém se arrisca? Não. Fórmula e funções. Qual a diferença de um e do outro? No exemplo claro e simples aqui para a gente dentro do Excel. Uma fórmula, ela é praticamente a operação que eu quero fazer de uma célula com outra. Uma fórmula. Então, vamos lá. Se eu pegar a célula D7 mais a célula D8, eu estou fazendo uma fórmula. Por quê? Eu estou pegando colocando um sinal de operador, somando com o outro. Então, aqui eu tenho como resultado 4.
Se eu quiser utilizar uma função, a função são cálculos, são fórmulas já pré-definidas, com seus argumentos. Então, aqui embaixo no exemplo da célula D9, eu tenho uma função do tipo soma. A função do tipo soma, ela soma os elementos que estão selecionados dentro do seu argumento aqui dentro do seu range. A gente chama de range a área que está selecionada. Então, tá vendo que ele marcou para mim a área aqui de azul? Eu poderia arrastar aqui a borda e aumentar a minha área. E agora o meu resultado vai ser 8, né? O resultado vai ser 8, porque eu estou somando da célula D7 até a célula G8. Então, a função, elas são cálculos já pré-determinados pelo sistema, pré-determinados pelo Excel. E vai ser muito importante a gente saber, a gente ter um know-how de conhecimento vasto sobre as funções que mais caem no concurso. Então, a gente vai detalhar cada uma delas aqui agora. Então, ele volta aqui e fala, pode-se ver que a célula ativa, eu estou com a célula ativa aqui, E11, está apresentando um valor de 160. Mas quando eu vou lá na célula e clico nela, na barra de fórmula, aparece qual o tipo de conteúdo eu tenho nela. Então ali eu estou vendo a soma de E4 com E5, com um operador matemático. Então eu sei que ali eu tenho uma fórmula, né? É uma fórmula. Ou seja, quando preenchemos uma célula com um cálculo, este implica no aparecimento do resultado, mas a fórmula ainda pode ser vista com a ajuda da barra de fórmulas. O material aqui está explicando. Não é comum construir fórmulas deste tipo. Aí ele fala aqui, igual 12 mais 140. Por quê? Pois esta fórmula está somando dois valores que eu estou dizendo de valores fixos. Portanto, seu resultado sempre será fixo. Vai ser o número 152. A maneira mais usada e ideal de se utilizar cálculos é usando referência de outras células, como no caso anterior, que se falou em E4 e E5. Então, quando vem uma pessoa e faz este tipo de cálculo aqui, 12 mais 140, a gente chama de tipo de uma fórmula burra, que ela nunca vai mudar. Então a gente não consegue automatizar o nosso processo dentro da planilha, dentro do Excel. Então não é recomendado fazer isso. Vejamos por quê. Digamos que a gente tem uma planilha de compras. E aqui eu tenho meu vendedor, o produto e o preço de venda e a quantidade vendida. É comum com que eu queira saber o valor do meu total da minha venda. Então eu sempre coloco aqui um total. É muito comum a gente ter esse tipo de planilha de vendas ou de um controle de estoque, o que seja. E aí vamos dizer que eu tenho um vendedor aqui, Ari, e eu tenho um produto, prego. Digamos que o preço de venda desse prego ele seja de 10 centavos. E aí eu estou aumentando aqui a minha casa decimal porque eu quero ver os centavos também. E o que eu tenho vendido um total de 1.557 pregos. Qual é o comum de eu ter aqui no meu total?
a minha quantidade vendida vezes o meu preço de venda. E aí eu vou ter aí um total de R$ 155,70. Digamos que eu tive isso até o dia 15. Digamos que isso aqui foi até o dia 15. Digamos que eu estou fazendo o meu fechamento de mês agora e eu estou no dia 30. E aí o Ari vendeu 2.144. E eu quero ver o meu total final. Meu total final agora é 214,40. Imagina se a gente tivesse colocado aqui o valor fixo. A gente não ia poder mudar na célula e chegar no meu valor. A gente não ia conseguir automatizar. Então essa é a crítica da gente fazer fórmulas com um número fixo direto dentro da célula. Isso aqui já é uma multiplicação. Mas é a mesma coisa. Vamos lá. Então ele está falando aqui de novo. Eu baixei bastante na tecla que é para vocês fixarem. Fórmulas são os cálculos no Excel que aparecem com expressões matemáticas e que utilizam apenas operadores matemáticos. Apenas operadores matemáticos. E referência de células ou valores. Em suma, quando o conteúdo possui apenas números e sinais matemáticos. É uma fórmula. O uso dos parênteses tem a mesma função no Excel que possui na matemática, né? Que é forçar a resolver uma determinada parte do cálculo antes de outra que teria maior prioridade. Perfeito? Sabemos que a multiplicação e a divisão têm maior prioridade que a adição e a subtração, e que numa expressão elas seriam resolvidas primeiro. Mas se possuirmos parênteses, a história pode tomar rumos diferentes. Verifique os exemplos abaixo. O que acontece no exemplo aqui abaixo? Eu tenho 2 mais 4 vezes 2. O que ele vai resolver primeiro? Multiplicação e divisão. Então ele vai fazer 4 vezes 2, vai dar 8, e vai somar com 2. Vai dar 10. Tá vendo aqui? Isso aqui é o resultado. Agora, se nós tivéssemos colocado os parênteses, nós faríamos primeiro o que está dentro do parênteses para depois fazer as operações de fora de acordo com a sua prioridade. Então, 2 mais 4, 6 vezes 2 dá 12. Perfeito? A matemática vai ser primordial aqui para a gente poder resolver. E aí, sugiro a vocês voltar lá naquelas partezinhas da matemática e resolver aquelas expressõezinhas. O nome disso daqui na matemática é expressões. Tá? Expressões algébricas. Tá? Dentro do grande conjunto de álgebra, dentro da álgebra a gente vai lá nas expressões. E aí a gente fala como escrever equações complexas com Excel. Não se preocupe, isso é só um problema de tradução, que seria apenas a mudança do modo de escrita conhecido por todos que entendem matemática para o modo que o Excel entende. Então vamos lá. Basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é quais são os operadores do Excel e quais são os operadores da matemática. A gente vai fazer aqui embaixo, já tem aqui até um depara, para a gente não se preocupar muito. Deparazinho simples que vai ajudar a gente já a matar qualquer tipo de problema. Então vamos lá. Lembra que a gente falou que a gente resolve tudo que está dentro primeiro dos parênteses? Né? Mas lembra que lá na matemática a gente também usa os colchetes?
Vocês lembram que a função do colchete também é a mesma função dos parênteses? Só que, quando eu uso parênteses em um, eu posso usar o colchete lá no final. E depois do colchete eu uso o quê? Os parênteses, né? E por aí vai. A gente pode fazer isso. No Excel a gente não precisa fazer isso, é só a gente usar as, os parênteses, perdão. O sinal de parênteses, que é isso daqui. Eu tenho aqui o colchete e eu tenho as chaves. As chaves seriam esse daqui, ó. Esse daqui são as chaves. Então vamos lá. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando 18 e subtraindo dessa expressãozinha toda aqui. Dessa partezinha aqui. Né? Essa partezinha aqui. Então aqui eu tenho o que é uma fração. O que é uma fração? Nada mais é do que uma divisão do seu numerador pelo seu denominador. Então vamos lá. Então eu tenho um parênteses grandão aqui em cima. Tá vendo? Primeiro ele abriu um parênteses para eu subtrair o 18. Depois ele foi lá e abriu esse parênteses aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Acho que não pegou. Acertada aqui. Pronto. O que ele está fazendo aqui no Excel? Ele está abrindo um parênteses para isso daqui tudo, para o meu numerador inteiro. Depois, ele está subtraindo esse meu fator aqui. E depois ele está fazendo primeiro essa soma aqui. Né? Então, para o sinal de divisão, a gente usa essa barrinha aqui. Perfeito? Então a gente pode ir tentando construir os blocos com muita calma. Se a gente fosse desenhar na hora de fazer, como é que eu gosto de fazer aqui? Eu sei que eu tenho um numerador e um denominador. Então eu vou ter um parênteses para o meu numerador e um sinal de divisão para o meu denominador. É a primeira coisa que eu faço para eu não me perder na fórmula. Perfeito? Eu fiz essa primeira parte. Depois eu venho aqui dentro e escrevo o que eu quero fazer. Então aqui, 18 menos... E aí eu tenho mais uma parcelinha aqui, tá vendo? Eu tenho essa parcelinha aqui dentro. Então eu vou colocar outro conjunto de parênteses. Perfeito? E aí dentro do meu parênteses eu tenho o quê? 20 vezes uma outra parcelazinha. Que parcelazinha é essa? É o 3 mais 1. Menos 2. Tá vendo que ficou igualzinho aqui? O que estava? Para a gente não se embolar. O método mais organizado que a gente tem de fazer isso. E depois, no meu denominador, eu vou ter essa parcelazinha aqui dentro. Então, eu vou ter um parênteses aqui, vezes o meu 7. Eu vou jogar aqui para baixo. Dá um Ctrl Z aqui.
fazer aqui embaixo para a gente poder ver direitinho. Show? Beleza. E aí eu vou ter aqui o meu 2 menos 1 vezes o meu 7. Então tá vendo que ficou igualzinho estava lá em cima. E aí a gente não erra. Perfeito? Show de bola. Então vamos lá. Como podemos ver, para separar o numerador de denominador, foi necessário usar não somente o símbolo de divisão, a barra, mas também os parênteses, para definir bem quem seria dividido e quem seria o divisor, né? Foi por isso que cercamos completamente o numerador com um par de parênteses e fizemos o mesmo com o denominador, para a gente não errar. E aqui tá os operadores. Eu tenho aqui o sinal de adição, que é igualzinho, é a soma, vai ser a mesma coisa no Excel. O sinal de subtração também vai ser a mesma coisa no Excel do que na matemática. O valor da multiplicação vai ser diferente. Por quê? A gente vai usar aqui o asterístico, né? A gente vai usar aqui o asterístico, que é o nomezinho desse sinal aqui no Excel. A divisão, que é os 2 pontos, ela se transforma numa barra. E muito importante, a potenciação, ela se transforma no chapéuzinho aqui, no circunflexo. E aí perceba que a gente tem operadores antagônicos. A gente tem os operadores antagônicos. Quais são esses antagônicos? O que é um contrário do outro, na lógica, em sua lógica. Então, o contrário da soma é a subtração. E o contrário da multiplicação é a divisão. O contrário da potenciação é a radiciação. Perfeito? Mas eu não tenho um operador para radiciação. E como é que eu faço a radiciação, então, dentro do Excel? Alguém sabe me responder? A radiciação é quase isso. Quase isso. Eu vou elevar também alguma coisa, mas eu não elevo a zero. Vamos lá. Vamos voltar para a matemática. Vamos lá. O que eu falei? Agora vocês potenciação, o contrário é a radiciação. Voltamos lá. Quando eu tenho 2 elevado a 2, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 2, que dá 4. Quando eu tenho 2 ao cubo, é a mesma coisa que eu ter 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Lembra? A gente tem que saber isso aqui na informática, decorado, de cabeça. Porque a gente usa a base 2 para tudo que a gente faz. Por quê? Lembra lá do meu código binário? A informática, ela é traduzida, a linguagem do computador, ela é traduzida em zeros e uns. Desligado ativo, 0 volts e 5 volts. A gente tem o código binário, a base 2, binária, como nossa essência de tudo que a gente faz. Então, a gente precisa estar com a potenciação de 2 decorada na cabeça. Então, cara, 2 a quinta, 32, 2 a sexta, 64, 2 a sétima, 28, 2
quadrado, 256, e por aí vai. Tem que estar. Até porque quando a gente vai falar de quantos caracteres a gente tem, quantos caracteres do teclado a gente tem alfanumérico? Lembra? Tabela ASCII 2. Ninguém lembra? Quantas teclas a gente tem? Pô, isso aí, 256. Eu quero que vocês lembrem isso. Não dá para passar agora na reta final do curso sem lembrar disso tudo. Eu preciso que vocês voltem na apostila e vejam isso tudo falar detalhado. Principalmente o pessoal do que está chegando aí agora. Tem ainda bastante coisa, mais material na apostila de informática está completo. Está completo. Então está aqui, 256. Eu tenho 256 teclas. Fisicamente dentro do computador, fisicamente no teclado, não. Mas eu tenho o meu shift, né? Que ele coloca o A maiúsculo e o A minúsculo. O A maiúsculo e o A minúsculo, cada um tem um código diferente. É uma tecla diferente. É um código ASCII diferente. O A maiúsculo e o A minúsculo. Então tem tudo isso lá na apostila. Vamos lá. Vamos voltar aqui. 2 ao 1 dá 8. Quando a gente fala de radiciação, a gente está falando de quê? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. É fácil porque o número é pequeno, né? Se a gente precisasse fazer um número maior, a gente ia ter que fazer aquele máximo divisor comum, né? Fazer aqueles agrupamentos. Vocês lembram como faz? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Não. Vou fazer o seguinte para vocês, então. É claro. Né? Vou botar um número mais difícil. Não, 31 não é difícil, não. Vou botar um número 1, que eu sei que você não vai lembrar de cabeça. 629. É 13? 13? 629 é 13? Então vamos lá, vamos ver se dá 13. Por 3 dá 2. As 4 é 1. É. 9, 9. Mensagem 21. Sobra 2, 7. Ele vai dar 207. Não, 625 é o segundo possível.
O que a gente tem que fazer aqui? Para a gente lembrar. Máximo divisor comum. O que a gente tem que fazer? A gente vai dividindo o número que está aqui pelos números primos. Quem são os números primos? É o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17 e por aí em diante. Qual é a base dos números primos? Número primo é aquele que só pode ser dividido por um e por ele mesmo. Né? Esses são os números primos. Então, o 9 não é número primo, porque ele pode ser dividido por 1, por 3 e por 9. Quando eu falo que ele pode ser dividido por ele mesmo e por outro número, que o seu resto seja igual a zero. Né? Não pode ter nada sobrando. A divisão ela tem que ser total. Não pode ter nenhum resto dessa divisão. Então vamos lá. Para eu matar isso daqui, 5, eu só posso dividir por 5. Vai dar 1. A gente se eu estou fazendo. Eu tenho que pegar um número. Eu estou aqui, eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um negócio direto. Vai dar 1, sobra 0. Vai dar 2. Por 2. Por 3. Aqui vai dar 1, vai sobrar 2. Eu abaixo 2 aqui, dá 7, 21. Daí a divisão deu errado. É porque aqui é o seguinte, ele vai ser só divisível por 23. Ele só vai dar certo se eu dividir por 23. É que eu peguei um número ruim para fazer o MMC. Pegar outro número melhor. Pegar um número melhor aqui. Vou pegar o 64. Pegar aqui o 64 para ficar mais fácil. 64 dividido por 2 vai dar 32. Ok? Beleza. Então eu divido por 2 e dá 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Dividido por 2 vai dar 4. Dividido por 2 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Quando eu chego aqui no final 1, eu
eu acabo meu máximo divisor comum. E aí, o que eu tenho que fazer? Para eu saber se esse número tem ou não tem raiz quadrada, eu tenho que formar grupos de 2. Então, eu vou fazer um grupinho de 2 aqui, outro grupinho de 2 aqui e outro grupinho de 2 aqui. Esses grupinhos aqui, um vezes o outro, vai me dar a raiz quadrada do número, que aqui vai ser, no caso, 8. 8 vezes 8 dá 64. É porque aqui naquele número eu peguei um número primo alto. Eu peguei o próprio número primo, porque foi 17, 19, 23. É o número primo. Então, a quantidade da raiz de número primo vai ter que ser ele mesmo. Mas esse grupinho aqui, a gente tem que lembrar na hora de fazer a raiz quadrada. E por que eu estou falando aqui do MDC e dos conjuntos de raiz quadrada? Porque eu também tenho raiz cúbica, raiz quarta. Como é que funciona a raiz cúbica? Qual é a raiz cúbica de 8? Entendeu? Aí, para a gente poder chegar na radiciação. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? É o número que multiplica por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 me dá 8. A raiz cúbica é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, na hora da gente fazer o agrupamento aqui, em vez de a gente fazer o agrupamento de conjunto de 2, a gente vai fazer um conjunto de agrupamento de 3. E para cada raiz a mais que eu fosse fazer, eu ia limitando pontos, mas eu estivesse falando conjunto. Se eu estou falando da raiz 5, a raiz do número elevado a 5. Direção do número de 5. Para vocês verem a lógica de como faz isso aqui. Então, o contrário da radiciação, aliás, o contrário da potenciação, o contrário da radiciação também pode ser feito por potenciação. O que a gente aprendeu aqui? Quando eu não tenho nada aqui, quer dizer que eu tenho uma raiz quadrada. A ausência de um número de índice aqui diz que eu tenho uma raiz quadrada. Quando eu tenho um número aqui, eu vou ter uma raiz cúbica. E por que na falta de nada é 2? Porque a radiciação, o conceito dela é um número multiplicado por ele mesmo. Então, eu preciso ter 2 números. Então, o menor número vai ser 2. Sendo o menor número 2, eu posso deixar ele implícito. E aí tem um detalhe. Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que aqui, o meu numerador aqui é igual a 1. Então, tem uma conversão de radiciação para potenciação, que ela funciona da seguinte maneira. É como se, no exemplo aqui, tudo que está descoberto vai ficar coberto e tudo que está coberto vai ficar descoberto. 600. Aí eu vou acertar um número aqui para dar um número certinho lá para a gente. 529 elevado a 1 meio é igual a raiz quadrada de 529. Perfeito? Essa função aqui, tudo que está descoberto vai ficar coberto, ou seja, o índice da minha raiz vai ser o denominador, e aqui eu vou ter o meu numerador, ele vai lá para o meu chapéuzinho lá em cima. Vai para o numerador. Entenderam essa parte? Então, eu vou fazer aqui no Excel para vocês verem que vai dar o resultado correto. Então, 529 elevado a 1 meio, tá vendo aqui? É igual a 23. Entenderam? Então, aqui, se eu tivesse nesse caso aqui, como é que
ficar a minha forma? Ela ia ficar assim, ó. 8 elevado a 1/3. Isso aqui é igual a 2. Então, 8 elevado a 1/3 é igual a 2. Pegaram? Hã? É. E aí, para a gente escrever direitinho, a gente tem que colocar aqui o chapéuzinho e vai colocar entre parênteses para dar lá elevado a 1/3, 1/2, enfim. Pegaram? Então tu viu que a gente teve que dar uma voltinha lá na matemática para a gente poder entender aqui um exemplo. Então vamos lá. Funções, que é o que a gente vai ter que dominar. São comandos que existem somente no Excel para executarmos equações matemáticas complexas ou equações de comparação, referência, condição, contagem e até mesmo operações com texto. Caraca, a gente consegue fazer operação com texto. Vocês entenderem. Existem 227 funções diferentes para as mais diferentes áreas de utilização de cálculos, como engenharia matemática geral, matemática geral e financeira, trigonometria, geometria, estatística, contabilidade e funções gerais para as que trabalham exclusivamente com hora e data, com texto e com referências condicionais. A gente tem isso tudo dentro do Excel. Vamos lá. Basicamente, qualquer função do Excel pode ser escrita com a seguinte sintaxe. Eu vou ter aqui a chamada do nome da função e eu vou ter aqui os argumentos. Perfeito? Então vamos lá. O nome da função é o nome da função mesmo. Cada função tem o seu. Então eu tenho um nome para cada função e só aquele nome. Se tiver nome parecido, a função vai ter nomes diferentes, mas de forma que você tente lembrar, né, dentro do português. E os argumentos são informações que fazem a função trabalhar corretamente. Algumas funções solicitam um argumento, outras podem solicitar vários argumentos. Outras funções simplesmente requerem os parênteses vazios. Perfeito? Então, a depender da função, a gente pode ter um argumento, dois argumentos, N argumentos, e eu posso não precisar de argumento nenhum. E aqui está grifado de azul, gente, porque é importantíssimo. Essa parte aqui é o que faz vocês acertarem 85% das questões de concurso. Faz você ganhar tempo nas questões de concurso. É esse que está grifado em azul. Por quê? Se alguma função necessita de mais de um argumento, eles vêm separados pelo quê? Ponto e vírgula. O que separa um argumento de outro é ponto e vírgula. E aí o que o concurso costuma colocar? Vírgula, barra. Cara, se você não viu o ponto e vírgula separando o argumento, você já sabe que aquela resposta ali está errada. Você já pode cortar da questão. Você já ganha tempo. É a primeira coisa que eu olho quando eu faço prova. Quando eu vou fazer prova de informática, eu olho lá, cadê o argumento? Eu já começo a cortar tudo que não tem argumento para não errar. Às vezes, cortando só isso, eu não preciso ler nem o gabarito, não preciso nem ler o enunciado. Aí, depender, eu já corto tudo. Cara, sem brincadeira nenhuma para vocês.
É vivência mesmo. Eu faço isso. A primeira prova que eu faço de qualquer concurso é informática e depois eu vou para matemática. Minhas competências mais fortes, informática e matemática. É o que eu vou e faço primeiro. Por quê? Eu gasto muito pouco tempo e eu corto muita coisa rápido. Eles não mudam muita coisa. Não muda, é aquilo dali é sempre. Então vamos lá. Se no lugar do ponto e vírgula aparecer um sinal de 2 pontos, significa que estamos apontando para um intervalo de células. Ou seja, a minha célula C4, ponto e vírgula C20, é lido como C4 e C20. Eu estou pegando as duas. Somente duas células. Se a expressão tiver como C4, dois pontos, C20, eu estou pegando todas as células nessa seleção. De C4 a C20. Então, a gente está falando de quantas células? De C4 a C20? Para a gente falar rápido? 16 células? Perfeito. Estou falando de 16 células. Por quê? Eu não mudei a coluna. Então, eu posso fazer 20 menos 4. Vai dar 16. Não sei se ele fez isso rápido de cabeça. Mas dá para fazer isso. Outra forma de eu ler é... Outra forma de eu ler. Hã? Não, aqui isso não é divisão. Não tá, a gente não está falando de divisão. O sinal de divisão é uma barra no Excel. Não, os 2 pontos eu estou falando que ele é um range, que ele pega um intervalo de células. Os 2 pontos no Excel, ele vai me dizer que eu estou pegando um conjunto de células. Se eu estiver falando de ponto e vírgula, eu estou fazendo uma separação. É um e outro. O ponto e vírgula ele serve para eu separar células e ele serve para eu separar argumentos. Perfeito? Ponto e vírgula é a separação de uma extremidade a outra, justamente. Perfeito? Uma forma também de eu ler a minha célula C4 é chamar de L3, R4. O que é esse L3R4? Perdão. Aqui no caso vai ser L4, R4, linha comum. Vai ser L4, C3. O que eu estou falando aqui? Quer dizer que eu estou na minha quarta linha da minha terceira coluna. A coluna C, o C no alfabeto representa a minha letra que está na posição 3. Perfeito? Então, o meu D é a minha coluna 4. O meu E é a minha coluna 5 por aí em diante. Então, esse L4C3 também é uma forma de eu representar linha primeiro, depois coluna. Linha, coluna. É sempre linha, coluna. Linha, coluna. Então, é a minha forma também de eu representar um range. Eu poderia falar que isso daqui, L4C3, e que esse range aqui seria L20C3. L20C3. Esse range aqui.
Quer dizer que eu estou pegando esse intervalo de células. Entendido, galera? Beleza. Eu só estou voltando com isso aqui, mas eu falei isso da nossa primeira aula de Excel, tá? Eu estou só trazendo um pouco para a mente de vocês, porque carnaval não, virada de ano, Natal, a galera enferrujou aí. Então vamos voltando. Né? Então vamos lá. Abaixo temos uma listagem das funções mais usadas do programa, com suas explicações e, é claro, os exemplos de como utilizá-las. Cabe aqui apenas um lembrete. Não existem funções para realizar todos os tipos de cálculos. Portanto, se for necessário criar um cálculo específico, como a média ponderada de uma determinada faculdade, deve-se utilizar fórmulas e não funções. Então, eu posso usar fórmulas e funções para eu fazer uma coisa mais complexa, porque de repente uma média ponderada não existe, né? Não existe essa fórmula média ponderada, mas eu posso fazer isso através de algumas formas. Então, vamos lá. Listagem das mais utilizadas. Função soma. É bem tranquila. Tá vendo aqui? Somar as células que foram citadas dentro do parênteses. Então, aqui, eu vou somar as minhas células. Como é que eu faço a soma das minhas células? É só eu dar o range que eu quero somar. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu vou pegar essa fórmula como ela está aqui e vou colar no Excel novo. Tá vendo? Ele está somando quem? Da A4 até a 10. Então, se eu colocar um valor 1 aqui, ele vai somar aqui para mim. Tá vendo que ele está mudando a soma? Beleza. Agora, se eu fizer, no lugar do ponto e vírgula eu colocar, aliás, no lugar dos dois pontos eu colocar o ponto e vírgula, ele vai somar só a minha célula A4 e a A10. Vai dar 1 nesse caso, né? Eu só tenho 1 na A4 e eu tenho 0 na 10. Deu 1. Perceberam a diferença do ponto e vírgula e do dois pontos? No ponto e vírgula eu estou somando só essas duas aqui. E eu posso colocar quantas células eu quiser aqui. Eu posso colocar uma C4. Eu venho aqui agora na minha C4 e coloco o número 4 aqui. Entenderam? Então, vocês entenderam a utilização do dois pontos e do ponto e vírgula? Isso daqui é 85% da questão vocês vão matar sabendo essas regras. A fórmula da soma, ela é fácil. Não tem nenhum argumento que você tem que colocar quem você quer somar. Eu posso colocar até número fixo aqui. Querer que ela vai funcionar. Perfeito? Show de bola. Função média. Com dois pontos fica um intervalo. Perfeito. Função média. Realiza a operação de média aritmética nas células descritas como argumento. Então, a gente tem lá a média. Como é que a gente calcula a média? Como é que a gente calcula a média desses números aqui, gente? Na matemática, se a gente fosse fazer na mão, como é que a gente calcula a média? Perfeito. Então, o que eu estou falando? Que eu vou somar todos os meus números e dividir pela minha quantidade de números. Se você estiver aqui embaixo, você está vendo aqui que
ele já tem a contagem de números, ele tem a soma, ele me dá a média. Tá vendo aqui? Embaixo? Aqui embaixo que ele faz isso aqui para mim. Vou jogar isso aqui um pouquinho para cima para a gente poder ver. Tá vendo o que ele faz aqui para mim? Perfeito. Então, se eu fosse fazer na mão, eu teria que fazer o quê? Soma. Eu ia somar isso daqui tudo e dividir pela minha contagem de valores que tem aqui. Tá vendo aqui que eu já estou usando duas funções? Não deu 4, gente? Não era o mesmo valor que estava aqui? Média 4? É uma forma de fazer também. Eu já usei duas funções para mostrar para vocês. O que, que a função conte valores faz? Tá vendo aqui argumentos das funções? Eu posso entrar na função aqui, clicar nela, e clicar nela aqui, ele me abre aqui uma ajuda. E ele me diz o que, que essa função faz. Perfeito? Ele me diz, a função conte valores, conta o número de células que não estão vazias em um intervalo. Perfeito? Se eu quisesse automatizar essa função de média que eu fiz aqui, eu poderia aumentar o range. Eu poderia fazer assim, pegando a coluna inteira. Tá vendo? Eu posso automatizar pegando a coluna inteira. E assim que eu coloco cada número que eu coloco novo, ele faz a média para mim aqui automaticamente. Beleza? Bem tranquilo, né? E aí, eu posso fazer assim, que seria como se eu estivesse fazendo manualmente, né? Ou utilizar a função média. Tá vendo? Deu o mesmo valor. Se eu tirar o 5 aqui, ele volta a dar o 4. É a mesma coisa, eu posso fazer de uma forma ou de outra. Então, percebam que o examinador ele pode te pedir para você fazer a média e te dar a média para você fazer dessas duas formas. Ele tanto pode te pedir para você fazer por cálculo ou por função. E aí vocês precisam saber, na matemática, o que, que é cada coisa. Vamos lá. A média está ok, né? Só para vocês, se vocês ficarem com dúvida, eu vou avançar um pouquinho mais rápido hoje. Mas a aula vai ficar gravada. E aí, se vocês precisarem, vocês voltem no conteúdo. Tá? Liguei. Função máximo. Tá vendo aqui? Ela retorna como resposta o maior valor numérico que encontrar nas células do argumento. Então, ela pega o maior valor. Então, vamos lá. Função máximo. Ela pega o maior valor do meu argumento. Tá vendo aqui? Ela pegou meu número 7. Vou jogar aqui um 9 para a gente ver. 9. Tá vendo? Ela pegou meu maior número. Ela pegou o máximo do meu range. Perfeito? Então, maior número. O máximo. O primeiro maior.
Mas aqui também eu tenho uma fórmula que ela pega o meu maior número, só que com dois argumentos. Eu tenho a fórmula maior também, tá vendo? A minha fórmula maior, ela pede o seguinte, ela pede a minha matriz de números e ela pede qual a posição do número que eu quero. Então, se eu estou falando maior, eu posso pegar o primeiro maior, que vai ser igual ao máximo. Eu posso pegar o meu segundo maior, o meu terceiro maior. Vamos dizer que eu queira pegar o meu segundo maior. Eu vou botar o número 2 aqui. Tá vendo que ele está trazendo para mim como resultado número 7? Trouxe para mim o resultado número 7. Então, estou pegando o segundo maior, que é o 7. Mas se eu tivesse aqui o número 11, o meu segundo maior seria 9. E o meu máximo seria 11. Então, eu tenho também a função maior. Só que a função maior eu tenho dois argumentos. O meu intervalo e o meu comando para eu saber qual vai ser qual maior eu quero. Se é o primeiro, o segundo, o terceiro, seria como se fosse uma ordem do meu elemento. Tá ok, gente? Tenho soma, eu tenho média, eu tenho média, eu tenho máximo e eu tenho maior. Beleza. Vamos seguir aqui com nossos exemplos. Eu tenho o mínimo. O mínimo ele vai ser o quê? O contrário do máximo. Vai ser o meu menor valor citado. Então vamos jogar aqui o meu mínimo. Qual é o meu menor número? É o 1. Se eu tivesse um zero aqui, ele seria o zero. Se eu tenho um vazio, ele pega o último número preenchido. Eu quero o menor, eu não quero o que está vazio, não. Eu quero o menor, o mínimo. E aí, assim como o mínimo, eu tenho a fórmula menor, que é a mesma lógica do maior. Só que eu estou pegando o primeiro menor, o segundo menor, o terceiro menor e por aí em diante. Digamos que eu queira pegar o quarto menor. Deu 5. Beleza? Deu 5. É... Eu fiz um esquema aqui para vocês verem. Quando eu tiver alguma dúvida da minha fórmula e quando eu não souber como usá-la, eu posso clicar aqui no FX, no inserir função aqui, tá vendo? Quando eu clico aqui, ele abre para mim a caixinha de função. Ele me diz aqui o que a função faz e ele já me dá uma prévia do resultado. Perfeito? E ele fala aqui o que é cada exemplo aqui, cada argumento. Ele detalha aqui para mim o que eu tenho que fazer nesses argumentos. Então vamos lá. Função conte C. Conta quantas vezes aparece o critério citado dentro do intervalo de células citado. Então vamos lá. Conte C. Digamos que eu tenha a minha planilha de compras aqui.
Beleza? Então, digamos que eu tenho aqui a minha planilha de vendas. Vou chamar ela de vendas. Tem aqui minha planilha de vendas. Digamos que o teu chefe ou o examinador da tua banca, ele diga para você assim: poxa, Thiago, eu quero saber qual foi o meu total de vendas, é, quantas unidades vendidas totais o vendedor Ari ele teve. Qual foi o total de unidades vendidas pelo Ari? E aí, eu sou um cara que conheço um pouco de Excel, eu ia usar a fórmula Conte-se. E aí, o que eu estou contando? Eu estou contando perdão, eu quero saber, eu quero saber quantas vendas por produto o Ari fez. Então, o Ari ali, ele teve o quê? 2 vendas. Ele vendeu, por produto ele vendeu prego e vendeu porca. Vendeu porca, né? Ele vendeu o prego e vendeu porca. Então, ele vendeu 2 tipos de produtos diferentes. Eu quero saber quantos produtos o Ari vendeu. Então, eu vou contar quantas vezes o Ari tem ali na planilha. Quantas vezes o nome do Ari tem na planilha. Então, eu vou contar aqui. Na minha coluna A, é a minha coluna do intervalo, e o meu critério vai ser Ari. Ele vai me retornar o número 2. Então, quantos tipos de produto diferente o Ari vendeu? 2. Prego e porca. Perfeito? Isso daqui é a função conte-se. Ela serve para isso. Ah, e se eu quisesse automatizar, eu poderia colocar ela numa célula. E aí, aqui eu posso trocar para Ari. O Ari vendeu 2. O Edu vendeu 3. Perfeito? A Ana vendeu 4. Perfeito? Então eu posso fazer isso. E posso ir além. O que eu posso fazer ainda no Excel? Tá vendo que eu tenho aqui todos esses nomes duplicados? Eu posso remover as duplicatas através desse comando aqui, ó. Esse comando remove duplicatas. Deixar só o nome dos vendedores e transformar essa célula aqui numa lista. Eu venho aqui, validação de dados, nessa setinha aqui, validação de dados, e transforma aqui as configurações para permitir uma lista e informa a fonte da minha lista. E dou OK. A partir daí eu consigo ter uma automatização avançada no meu Excel. Eu consigo ter isso daqui numa lista suspensa. Tá vendo que agora eu não preciso mais digitar? Eu só preciso escolher o que eu quero. É muito mais rápido, muito mais simples. Então, se você estiver montando uma planilha para alguém, você pode fazer isso. Eu automatizo a planilha através desses comandos. Então, eu peguei todos os vendedores, removi duplicatas e criei uma lista. Show de bola. Então, a gente viu aqui o conte-se, né? Outra função mega importante é o se. O se, ele faz o quê? Ele realiza uma avaliação
comparativo entre dois valores, células, e retorna uma das suas respostas definidas em seu argumento. Só que eu vou melhorar isso daqui para vocês. Eu tenho uma condição que, quando aceita em seu valor verdadeiro, me traz a minha posição do verdadeiro. Se a minha condição for falsa, ela me traz a condição do falso. Então, o que ele está fazendo aqui no exemplo? Ele está pegando, se a minha célula A1 for menor que 7, está reprovada. Se ela for maior que 7, ela está aprovada. E quando for exatamente igual a 7, aí o que ele vai fazer? Hã? Vamos ver aqui o que essa fórmula está fazendo aqui, para a gente poder avaliar bem. Tá vendo que ela está me trazendo uma condição de erro? Tá vendo que ela deu esse nomezinho ali? Sabe por que ela deu esse erro? Porque ele não está achando o critério. A condição ela não é nem falsa nem verdadeira. Tá dando um erro. Então, quando a gente faz uma fórmula do tipo se, a gente tem que colocar o argumento aqui, a minha condição lógica, de uma forma que não dê erro na fórmula. Porque ele está pegando, se o valor for menor que 7, ele vai dar verdadeiro. Se ele não for menor que 7, ele vai dar ok. Ele vai dar o aprovado se ele for maior. Mas e quando ele foi exatamente igual a 7? A condição não pegou esse caso. Então o que a gente teria que fazer aqui? Se a gente coloca 7.1, acho que aqui é o erro no. Foi erro no parênteses aqui. Está não aprovado. Ah, aqui. O que ele estava fazendo aqui? Agora ele pegou. Ele estava dando erro por causa das aspas aqui. Quando eu coloco uma condição, eu tenho que colocar entre aspas. E aí, quando eu colei aqui no Excel, ele não aceitou. Mas beleza. Aqui eu estou falando o seguinte. A condição é se o A1 for menor que 7. Então, aqui, o A1 ele é menor que o 7? Não, ele é exatamente igual a 7. Então, ele vai estar aprovado. Beleza? Se ele der 6,99, ele está reprovado. Beleza? Show. Então, essa fórmula do se, ela é o tipo de fórmula condicional. Ela é usada para eu criar condições. Se eu tenho isso daqui, eu quero que você faça aquilo lá. Então, eu vou dar um exemplo prático. Dar um exemplo prático do que acontece comigo às vezes no trabalho. Eu tenho pessoas que são diretores na minha empresa e os diretores eles não estão sobre o contrato da CLT. O diretor ele é estatutário, ele tem um contrato diferenciado. Eu tenho pessoas que são CLT, são o empregado normal. Eu tenho casos de pessoas que são
aprendizes, jovem aprendiz, a gente chama de aprendiz, e eu tenho pessoas que são estagiários. Vou dizer que eu tenho salário dessas pessoas aqui na minha planilha. E eu quero calcular o meu encargo de FGTS. Vou calcular o meu encargo de FGTS. O que acontece? Diretor não tem incidência de FGTS. Eu não pago FGTS sobre o cargo de diretor. Sobre o CLT, eu pago 8%. Sobre o cargo de aprendiz, eu pago 2%. E sobre o estagiário, eu também não tenho incidência de FGTS. Então, digamos que eu tenho aqui uma pessoa que é CLT. A pessoa ela é do tipo CLT. Quanto que seria o meu FGTS aqui nesse caso? Como é que eu vou montar isso? Primeiro eu vou fazer uma fórmula também que cai bastante no concurso. Eu vou fazer um PROC-V. O que o PROC-V ele faz? Ele é uma função de procura. Vendo? O PROC-V o que ele faz? Ele procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o mesmo valor na mesma linha de uma coluna especificada em ordem crescente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero procurar, primeiro, o meu salário de acordo com o meu tipo de contrato. O meu salário, de acordo com o que está aqui, ele está na minha segunda coluna. Tá vendo que ele está na minha segunda coluna? Então eu vou trazer o meu número de índice da coluna, vai ser 2. E eu quero os intervalos verdadeiros. Meus intervalos falsos. Eu quero a minha correspondência de forma exata. Eu não quero nada aproximado. Tá vendo que ele trouxe para mim o meu salário 4.000? A função PROC-V serve para isso. Eu, a partir do meu critério, o meu critério é a minha célula, é meu valor procurado aqui, ó, vai ser meu valor procurado. Na minha matriz tabela, que é a minha área em vermelho, meu índice da minha coluna, eu estou querendo procurar o meu salário e a minha correspondência exata. Perfeito? Eu trouxe meu valorzinho lá de 4.000. Perfeito? Agora, digamos que eu quero achar o meu percentual e já multiplicar ele direto no meu salário. Eu quero saber o meu FGTS direto. Eu vou complicar um pouquinho vocês aqui agora, a fórmula, mas é para ficar bem automático aqui o cargo. Então vamos lá. Igual. Primeira coisa que eu quero fazer, como é que eu calculo o meu FGTS? É o meu salário base vezes o meu percentual. É uma conta de multiplicar. Eu vou fazer aqui o meu salário vezes o meu FGTS. Como eu vou fazer meu FGTS? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer um PROC-V também para ele pegar o meu FGTS lá na minha base, que ele traria o meu resultado direto.
mas eu quero fazer ele através da fórmula do si, para eu mostrar para vocês como é que funciona o si. Então vamos lá. Se o meu cargo aqui for igual CLT, eu coloco 8%. Se ele for falso, o que eu vou fazer de novo? Eu vou verificar a minha outra condição. Eu vou abrir um se dentro de outro se. Isso se chama se alinhado. É um se dentro de outro se. Então eu posso dizer, aí eu vou ver que se for aprendizes, eu coloco 2%. E se ele for falso? Eu posso fechar minha função aqui, né? Porque concorda comigo na lógica. Se ele for diretor e se ele for estagiário, vai ser 0. Então eu não preciso fazer lógica para isso. Eu posso fechar minha condição. Então, se for aprendiz, eu coloco 0. E aí eu posso fechar a minha fórmula. Então, tá vendo aqui? O meu contrato aqui ele é CLT, eu pago R$320 de FGTS. Aí eu vou automatizar aqui de novo para ficar bonitinho para a gente não precisar errar a fórmula. Eu vou colocar a lista bonitinha aqui para eu poder escolher de acordo com o cargo. Se for aprendiz, ele vai calcular aqui para mim aprendizes, ó. Tá vendo que ele calculou automático? R$16 minha guia de jovem aprendiz. Eu automatizei a minha forma. Se eu virar um diretor, Pai do céu abençoar, meu FGTS é 0. Perfeito? Ah, pô, mas se o meu diretor pagasse 11%, como é que a gente ia fazer aqui? Eu ia abrir mais um se aqui. Se esse cara aqui for igual a diretor, esse cara for igual a diretor, eu coloco 11%. Caso contrário, eu boto 0. E aí eu fecho tudo. E aí ele ia calcular para mim o FGTS. Caraca, chatão ficar fazendo esse negócio de si, né? Se isso daqui, se aquilo outro, se aquilo outro. Se eu precisar fazer várias condições, é chato pra caramba. Existem fórmulas que são mais apropriadas para uma coisa e para o jeito que você constrói uma planilha. Particularmente, para mim, seria muito mais rápido e prático fazer isso daqui, ó. Muito mais simples. Eu tenho uma tabela de cargos e salários, de tipos de contrato e salários. Por que eu não utilizo ela direto? Comprar que ver. A fórmula fica muito mais limpa, visualmente falando, para eu fazer. Então, eu fiz a mesma coisa de formas diferentes. Moral da história: a gente precisa conhecer o que cada função faz.
É isso que o examinador vai cobrar da gente. Que a gente tenha o conhecimento do que a fórmula faz, como a fórmula se comporta e qual a lógica a gente vai construir para fazer cada coisa. Por que eu parei para fazer isso aqui no exemplo prático de um dia a dia ou de uma banca? Porque o examinador ele vai te dar um caso concreto lá, vai te dar uma planilha, vai pedir para você analisar os dados, analisar os números. E de acordo com a questão, ou ele vai te dar a fórmula pronta, vai te perguntar o resultado, você vai ter que saber o que cada fórmula faz e como ela está construída, ou ele vai pedir para você montar a fórmula e ele vai te dar uma fórmula construída nas opções, para você marcar qual é a fórmula que vai dar aquele resultado que ele quer. Ou conceitualmente falando, ou o número do resultado mesmo. Então, por isso que eu parei na prática para construir aqui com vocês. Então, aqui, eu já fiz o exemplo do se e do PROC-V. Perfeito? Se e PROC-V. A gente tem também uma nova fórmula no Excel mais atualizado, os Excels mais novos. Por isso não está lá no material. Existe uma fórmula SIS, que é o se com vários critérios, com várias condições. Então, a gente tem o SIS. Então, eu conseguiria fazer isso daqui de forma mais fácil também. Só que com vários parâmetros. Então, aqui eu tenho o SIS. Eu vou ter o primeiro teste lógico, e aqui o SIS ele vai ser diferente do SIS no quê? Eu só vou ter valor de verdadeiro. Então, eu tenho que construir minha lógica para quando o valor for verdadeiro. Eu não tenho valor falso. Se eu tiver algum valor falso no SIS, ela vai retornar um erro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. SIS, esse cara aqui, igual a diretor, eu coloco 11%. Se o meu cara igual, se esse cara aqui igual a CLT, eu coloco 8%. Se esse meu cara aqui igual a aprendizes, esse meu cara aqui igual a aprendizes, eu pego 2%. Vou multiplicar pelo meu salário, vocês vão ver que vai dar o mesmo número. Deu o mesmo número, tá vendo? Uma outra forma, com um outro jeito, utilizando outra função para dar o mesmo resultado. E aí eu mostrei a vocês como usa o SIS. E aqui eu não coloquei o estagiário de propósito, que eu quero quando selecionar ele, dar erro na fórmula, porque eu não tenho essa condição lá. Deu ND. Esse ND aqui, esse sinal, essa tralha aqui, esse jogo da velha, chama tralha, com esse espaço aqui, ND, quer dizer que deu erro na fórmula. Essa fórmula resultou num erro. Um valor para a fórmula ou função não está disponível. Ele resultou num erro. E por que ela resultou no erro? Porque no SIS, eu só consigo trazer resultado se for verdadeiro. Então eu tive uma condição não aceita ali. Eu tenho N formas de resolver essa fórmula. Eu posso chamar uma função também chamada se erro. Se eu tiver erro nessa fórmula aqui, eu coloco 0. Eu retorno 0. E aí chama-se forma de tratamento de erro. Isso aqui é um tratamento de erro. Tá vendo que ele me deu 0.
uma forma de tratamento de erro. Beleza, gente? Show de bola. Assim como o Conte-Si, eu tenho também o Soma-Si. E aí sim, lá na minha planilha de vendas, se eu quiser utilizar a fórmula Soma-Si, eu posso utilizar. Cara, eu quero. O meu chefe virou para mim e me perguntou quanto que eu tive de totais de venda referente a parafuso. Quanto total de parafuso eu vendi no meu mês? No meu mês agora de janeiro, até o dia 15. Pô, beleza. Eu vou usar a fórmula do Soma-Si. E aí eu vou usar ela como? Eu vou pegar aqui. Soma-Se meu intervalo. Qual é o meu intervalo de critério? Meu produto. É aqui o meu parafuso. Qual é o meu critério? O que eu quero somar? Ah, eu quero somar o parafuso. Qual é o meu intervalo de soma? É minha coluna do meu total. E aí ele me deu 1.338,47, arredondado. Né? Vamos ver se isso confere? Se isso está ok? O que a gente costuma ter quando a gente tem uma base aqui? A gente tem os chamados filtros. Como é que eu faço para colocar um filtro? Eu posso usar a tecla de atalho Ctrl Shift L e ele vai colocar o filtro aqui para mim. Quando eu seleciono o meu rótulo, minha linha onde está meu cabeçalho e dou Ctrl Shift L. Ou eu posso usar aqui na minha guia dados, vir aqui e tirar ou colocar o filtro. Eu tenho um comando aqui em cima também, com a minha tecla de atalho aqui. Ctrl Shift L. Perfeito? E agora eu vou lá na minha coluna do meu produto e vou filtrar só o que é parafuso. Tá vendo que ele filtrou para mim só o que é parafuso? Agora eu vou somar isso daqui. Olha lá, 1.338,46. Não foi o que deu pra gente lá no resultado? 1.338,46. Perfeito? Então a gente matou mais uma fórmula. Matou a fórmula aqui, soma-se. E aí, para a gente poder complementar, a gente tem as fórmulas com o final cis. A gente tem uma fórmula também chamada conte cis e soma 6. Qual a diferença dessas fórmulas? Que eu posso ter mais de um critério pré-estabelecido. Eu posso ter mais de um critério. Digamos que o meu chefe ele queira passar um relatório de vendas por vendedor para cada um vendedor e por produto vendido. Então vamos lá. Digamos que eu queira contar, que eu queira somar o total de vendas por produto do vendedor Ari. Então eu vou pegar aqui o Ari, vou jogar ele aqui e vou fazer a soma junto com o soma cis aqui. Então eu vou somar o meu total de vendas. E aí, o meu intervalo da soma no soma cis, ele vem primeiro. No soma cis é o contrário, no soma cis ele vem por último, porque eu só tenho 3 argumentos.
O SOMAS eu posso ter quantos argumentos eu precisar. E aí, o critério da soma vem primeiro. Perfeito? Tem essa diferença entre um e outro. Então, eu estou somando aqui primeiro. E o primeiro intervalo do critério é o vendedor. Eu quero somar o vendedor Ari. E o meu segundo intervalo do critério é o meu produto. Eu quero passar o meu relatório de vendas de acordo com o produto. Vai estar aqui. Então, a Ari vendeu 214,40 de prego, não foi? Nessa linha aqui? Show de bola. Agora é só arrastar para baixo. Beleza. O Ari não vendeu parafuso. Agora, digamos que eu queira fazer para cada vendedor. Aí é só colocar aqui, cada um aqui no seu nome bonitinho. E aí eu arrasto a fórmula para baixo. Beleza? E aqui eu tenho os totais para cada vendedor aqui, de cada produto. Ah, mas pô, você podia ter somado direto. Mas imagina que eu tenho uma planilha de venda diária. A cada dia eu estou lá plugando para cada linha, para cada venda, eu tenho uma linha, uma planilha de base. E aí eu vou ficar com a linha com 10 mil linhas. Pô, eu vou ficar somando um a um? Não, eu vou somar através desse relatório de vendas aqui. Eu vou deixar o meu relatório de vendas automático. Porque tá vendo aqui, se o Ari no dia 1º vendeu isso daqui, o Ari no dia 2 pode vender isso aqui. Tá vendo ali que o percentual do Ari aqui na coluna J9 mudou? Quando eu botei o 900 aqui? Ou quando eu tirei? Tá vendo? Que o valor dele muda? Então, é uma forma de eu automatizar o relatório. Eu posso deixar isso aqui automatizado e ter um local onde eu só digito as minhas fórmulas. Aliás, digito as minhas vendas. E aí eu evito erros na minha planilha. Beleza? Assim como o ConteSys, o SomaSys, eu tenho também o ConteSys. E aí, eu posso fazer a mesma métrica. Eu posso perguntar na planilha quantas vendas eu tive de pregos. Não estou falando de quantidade, estou falando de quantidade de vendas separadas, diferentes. E aí eu posso usar o ConteSys aqui vou aproveitar a base aqui para fazer o ConteSys aqui do lado. E aí no ConteSys eu só tenho o intervalo de critérios. Primeiro critério, segundo critério, terceiro critério, por aí vai. Eu tenho o intervalo do critério e depois o critério. O intervalo do critério e depois o critério. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando a coluna da soma, que é a coluna do total, que não me interessa. Eu quero saber quantas vendas ele teve, quantas linhas de venda ele teve daquele prego. Então, ele aqui, ó, ele teve uma venda de prego. Tá vendo? Ele teve 0 vendas de parafuso. Mas se eu pegar aqui o Ari agora e jogar um parafuso para ele vai contar uma venda. Vendo os valores mudando? Então, isso aqui é uma forma de você deixar o teu relatório sempre customizável e automatizado. Então, a pessoa toda vez no final do dia pode plugar lá as vendas. E ela vai ter um relatório. Você pode botar isso aqui em outra aba
né? Posso colocar em outra aba aqui o relatório bonitinho, formatado, com layout, de vendas, né? Então eu tenho essa possibilidade. E a gente tem duas funções de datas aqui que também são muito importantes. São as funções agora e hoje. O que a função agora ela me dá? O que o agora ele vai fazer? Igual agora. Ele vai me trazer o quê? Retorna a data e horas atuais. Então, no momento que eu confirmar que eu dei o Enter, ele vai trazer para mim a data e a hora. Ó, 6 de janeiro de 2022, às 8h54. É a minha função agora. Se eu der aqui de novo, ele não mudou ainda um minuto. Beleza. Essa é a minha função. Essa é a minha função agora. Percebam que quando o meu texto ali, a minha fórmula, ela não cabe no conteúdo da célula, ela fica com um monte de tralha. Isso daí não é erro. Isso quer dizer que ela não está visível. E aí a gente pode aumentar a coluna e ela vai aparecer. E por fim, tá vendo que a minha função agora mudou para 8h55, quando o meu cronômetro mudou? Eu consigo fazer isso. Essa função está automaticamente calculando a cada minuto. Quando der 8h56, ela vai mudar automaticamente. E aí eu tenho a função, a última, função hoje. Ela retorna a data atual, a data hoje. Percebam que ela não tem argumento. Eu não preciso de argumento. É só abrir e fechar parênteses. Lembra que eu tenho fórmulas que só precisam abrir e fechar, funções que de abrir e fechar e funções que precisam de argumento? Essa não precisa. Então é só dar hoje aqui, que ele vai pegar aqui a data direitinho de hoje. Tá vendo aqui? Mudou para 8h56 automático. Show de bola? E aí eu vou encerrar aqui com vocês hoje, finalizando aqui essas fórmulas. Muito que tem aqui do texto para baixo, de função, muito que tem aqui de função, a gente já fez aqui na prática, tá? Mas aqui tem outros exemplos, aqui para baixo. Show de bola? Então vou encerrar aqui hoje com vocês.